No coração do norte da África, onde o Saara encontra as montanhas Aurés, o imperador romano Trajano decidiu erguer algo grandioso. Não apenas uma cidade, mas um símbolo, um posto avançado da civilização romana em terras onde o império precisava marcar sua presença. Assim nasceu Timgad. Era o ano de 100 depois de Cristo, e o Império Romano estava em sua era de ouro. Expansão, conquistas, glória. Mas Roma não apenas conquistava territórios, ela os transformava. E para manter o domínio sobre as terras distantes, nada melhor do que estabelecer colônias militares, cidades planejadas para abrigar os soldados que haviam servido fielmente ao Império. Esses homens, veteranos endurecidos por batalhas, haviam dedicado 25 anos de suas vidas ao exército. Tinham marchado por campos de guerra, enfrentado inimigos ferozes, defendido as fronteiras do Império, e Roma sabia que precisava recompensá-los. O prêmio? Um pedaço de terra, um lar, uma nova vida em um território onde a presença romana precisava ser sentida. Timgad foi projetada com a precisão de um engenheiro romano. Seu traçado em grade era perfeito, simétrico, racional, um reflexo da ordem e disciplina que definia Roma. No centro da cidade, o fórum, o coração político e social. Ao redor, as ruas largas, alinhadas com colunas, levando a termas, templos e uma grandiosa biblioteca. E no alto da entrada principal, o Arco de Trajano, uma lembrança imponente de quem havia concedido aquela cidade aos veteranos. Mas Timgad não era apenas uma recompensa para os soldados, era uma declaração, um aviso claro para as tribos berberes que habitavam a região. Roma estava ali para ficar. Durante séculos, Timgad prosperou. Suas ruas eram movimentadas, os banhos públicos ecoavam com conversas animadas e o teatro enchia-se de espectadores. Mas nenhuma cidade, por mais grandiosa que seja, está a salvo do tempo e da história. No século V, o Império Romano estava enfraquecido, suas fronteiras, antes seguras, tornaram-se vulneráveis, e foi então que vieram os vândalos, uma tribo germânica, feroz, impiedosa. Eles cruzaram o Mediterrâneo e varreram o norte da África como uma tempestade. Quando chegaram a Timgad, encontraram uma cidade rica e bem estabelecida. Mas riqueza para eles significava apenas uma coisa: saque. Eles pilharam, destruíram, reduziram a cidade ao caos. E como se não bastasse, décadas depois, tribos berberes voltaram para terminar o trabalho. Timgad resistiu por um tempo, tentando se reerguer sob o domínio bizantino. Mas o golpe final veio no século VIII, com a chegada dos árabes. Para eles, Timgad não tinha valor estratégico e a cidade foi abandonada. Sem moradores para protegê-la, o deserto fez o que sabe fazer de melhor: engoliu tudo. Pouco a pouco, a areia cobriu colunas, templos, ruas inteiras. Timgad desapareceu, como se nunca tivesse existido, e assim ficou, por 1000 anos. Até que, em 1775, um explorador escocês chamado James Bruce se aventurou pelo Saara. Enquanto seguia seu caminho, deparou-se com algo incomum. As pontas de colunas e arcos emergindo da areia, como ossos antigos de uma civilização esquecida. Mas foi só no final do século XIX que os franceses, então, controlando a Argélia, iniciaram escavações sistemáticas. E o que encontraram? Uma cidade romana praticamente intacta, como se depois de séculos adormecida sob as dunas, Timgad estivesse esperando o momento certo para ser redescoberta. Há algo de mágico em caminhar por Timgad. Não é apenas um amontoado de ruínas, não é apenas pedra sobre pedra. É um portal para o passado, uma cidade que, mesmo silenciada pelo tempo, ainda sussurra histórias de um império que moldou o mundo. O que torna Timgad tão especial não é apenas sua preservação surpreendente, mas o que ela representa. Aqui no meio do Saara está a prova de que Roma não era apenas uma civilização europeia. Roma era uma ideia, uma força que se espalhava,
Adaptava-se e deixava sua marca onde quer que fosse. O planejamento urbano de Timgad mostra a precisão e a organização dos romanos, mas também revela algo mais profundo: a padronização da vida romana. Cidades como essa foram replicadas por todo o Império, de Britânia ao Oriente Médio. Elas eram a garantia de que, mesmo a milhares de quilômetros de Roma, o cidadão romano se sentiria em casa. Mas Timgad não era apenas um posto avançado militar. Era um lar, um centro de cultura, comércio e vida social. Uma das poucas que sobreviveram do mundo romano nos lembra que o conhecimento era valorizado, mesmo nas fronteiras do Império. E então há a inscrição encontrada entre suas ruínas: Venare, Lavari, Ludere, Ridere, Hoc es vivere. Caçar, banhar-se, brincar, rir, isso é viver. Uma frase simples, mas poderosa. Mostra que, apesar de todas as conquistas e batalhas, os romanos que viveram aqui buscavam o mesmo que nós: momentos de prazer, de tranquilidade, de alegria. Hoje, Timgad é um patrimônio mundial da Unesco, um lembrete imponente de uma era que passou, mas que ainda vive, esculpida em pedra, desafiando o tempo e as areias do deserto. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e clique em gostei para não perder nossos próximos vídeos, onde continuaremos explorando mistérios arqueológicos que podem mudar nossa percepção sobre a história. Um forte abraço e até a próxima.